Dá vontade de ir para o céu, não dá não? Eu estou na vontade danada de ir para o céu. Entendeu? Acabar tudo isso aqui. Quem for, vai. Quem não for, fica. É óbvio. Eu fico aqui meditando aqui, mas a minha cabeça está assim, ó. Aí na minha cabeça fica passando a membresia aqui da congregação todinha. Aí eu vou olhando assim, vou olhando assim, vou olhando assim, vou olhando assim, vou olhando assim. E fico muito entristecido. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ei, Paulo, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Era a igreja que sabia o que era mordomia e nos ensina sobre mordomia. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então vou repetir esse versículo aqui, tá bom? Estou plenamente certo, convicto de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Podeis assentar. Esta obra, aquele que começou, ele vai completar esta obra em cada uma de nossas vidas. E eu, não é que gosto muito de estar procurando as coisas, querendo entender as coisas. Aliás, faz parte da vida de qualquer servo de Deus procurar entender alguma coisa de todo, principalmente de cada personagem bíblico, porque é impressionante. Se você analisar cada personagem bíblico, você vai ver o caráter de cada um deles, e você vai começar a entender como que Deus, que começa a obra, Ele vai realizando esta obra, Ele vai realizando na minha vida, na sua vida, até consumar esta obra. Deus não é daquele que começa e para, não, Ele é concluidor de obras. Ele é tão concluidor de obras, que a Bíblia diz que Ele me amou e te amou até o fim. Isso é concluidor de obras. Ele amou de que maneira? Ele foi obediente ao Deus Pai até a morte de cruz. E na cruz ele diz: está consumado. Ele é concluidor de obras. Lá em Apocalipse, João chorava porque não encontrava ninguém que pudesse tomar o livro do anjo que tinha nas mãos. Esse livro é o testamento de Deus, e esse livro tinha que ser tomado por alguém, só alguém com autoridade para isso, alguém que realmente tinha condições de fazer isso em termos de autoridade para fazê-lo, é que poderia pegar aquele livro. E o livro ali é da conclusão de toda a obra, da consumação de toda a obra. E por isso é que João chorava, porque ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, tinha autoridade para pegar aquele livro da mão do anjo e abrir os seus 7 selos, que na verdade era a conclusão de todo o testamento de Deus com respeito a mim, a você e a todos nós, judeus e gentios. Ninguém, e João chorava. Significa, se não houvesse ninguém, a obra não seria concluída, não seria.
porque aquele livro é o livro da conclusão do testamento de Deus. Estava selado 7 selos, ninguém podia abrir. E João chorava, e a Bíblia diz que ele chorava profundamente, porque não se encontrava ninguém. Até que um ancião chegou nele e disse: não precisa chorar, João, não chores. Não chores, João. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas eis que vive para todo sempre. Eis o Cordeiro de Deus, que tem autoridade para tomar o livro e abrir os seus 7 selos. Porque ele consumou a obra. Ele é concluidor de obras. Com seu sacrifício expiatório, ele expiou todos os pecados na terra e no céu. Ah, mas no céu? É, no céu, porque houve rebelião no céu. Lá também tinha que ter expiação de tudo o que aconteceu ali. Então ele fez expiação com seu sacrifício na terra e também no céu. Autoridade absoluta e plena, porque toda autoridade foi lhe dada nos céus e na terra. Então o Cordeiro de Deus. Aí João ficou aliviado, porque logo o Cordeiro de Deus toma o livro na mão daquele anjo e começa então a desatar os seus selos, os 7 selos, para a consumação de todo o propósito de Deus para conosco. Por isso que nós lemos ali sobre esses selos, né, sendo quebrados, o livro sendo aberto, as trombetas ressoando e tudo acontecendo. É a consumação. Se vocês que tiveram aqui pela manhã, eu até citei alguma coisa sobre essa 7ª trombeta que tocou. De repente houve relâmpagos e trovões, e os trovões eram vozes, e João ia escrever o que os trovões estavam falando, e o anjo disse: não faça isso, não escreva, isso aí não é para escrever, porque esse é o mistério de Deus, mistério que foi revelado. Qual é o mistério de Deus? Qual é o mistério de Deus revelado? Só Jesus? Quais são? Que mistério revelado é esse? Que os trovões estavam falando e não foi permitido João escrever, mas logo se explica. Isso é um mistério de Deus se cumprindo, concluindo. É o mistério de Deus revelado. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, judeus e gentios. Cristo em vós, esperança da glória. É a consumação, certo? Desse resgate, os resgatados do Senhor. É a consumação. Cristo em vós, judeus, gentios, dos 2 povos, fez um só povo para a glória de Deus. Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o mistério de Deus que foi revelado. E os trovões falavam disso. É a consumação desse mistério. Coisa gloriosa. Ele é concluidor de obras. Está feito, está consumado, vai até o final. Amém, igreja? Aleluia. A Bíblia diz que quando o evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim, a conclusão de todas as coisas. Ele é concluidor de obras. Então por isso que a Bíblia diz que aquele que começou em ti a boa obra, ele vai completá-la, ele vai consumá-la na sua vida.
E é impressionante isso, talvez você não tenha notado no que eu disse no início, a salvação. Assim, quando você nasce de novo, você é salvo. Então, nasceu de novo, é salvação. Aliás, às terças-feiras, quem quiser ser meu convidado, venha, porque estamos falando de quê? Primeiro estamos falando de regeneração. E depois vamos falar da santificação. Quando você é regenerado, nascido de novo, lavado com água, que é a palavra de Deus, então significa o quê? Que você agora é salvo, mas a sua salvação continua a se desenvolver no método da santificação, aos santos chamados para serem santificados. E aos santos que já nasceram de novo, que vão agora começar a trilhar o caminho da santificação, paulatinamente, progressivamente, até a consumação, que é a minha e a sua glorificação. Então veja que a salvação percorre todo esse caminho. Agora, veja como Deus é concluidor de obras. Ele te faz nascer de novo, Ele te leva no processo de santificação e depois vai consumar a sua glorificação, que é o ápice da minha salvação, do meu resgate. Isso é glorioso demais. Então, Ele que começou esta boa obra, Ele vai consumar. Irmão, pode ter certeza absoluta, se você não se apostatar da fé, Jesus vai até o fim e vai consumar esta obra na sua vida. Você será glorificado nele. Glorificado nele, porque Ele é concluidor de obras. Ele não para pela metade, igual a gente faz. De vez em quando a gente está caminhando bem, para pela metade. Deus precisa chegar, alavancar de novo a nossa fé, para nós continuar. Muitas vezes nós subimos 2 degraus e descemos 3. Aí Jesus vem, alavanca de novo pelo Espírito, nós voltamos a subir mais 1. Nós ficamos nessa, de vai e vem, vai e vem. É tanto, enquanto houver fôlego no seu nariz, você nunca vai chegar à varonilidade, a estatura do varão perfeito. Mas quando faltar o fôlego no seu narizinho, aí, aí você chega à perfeita varonilidade, por causa do sacrifício expiatório de Cristo, que é a consumação da nossa salvação, que é a nossa glorificação. Ele é concluidor de obras. Ele não é como nós que começamos e paramos. Não, Ele vai até o fim. E aí eu vejo isso, sabe, na vida de quem? E eu escolhi, não é porque eu tenho algum problema com meu irmãozinho, não. Não é, nem quero falar mal dele também, não. Quem sou eu para falar mal dele? Aliás, não é, eu o respeito e até o admiro profundamente. Eu estou falando do meu irmãozinho Pedro. Alguém quer falar mal dele? Pedro apóstolo. Alguém ousa falar mal dele? Porque o nosso irmãozinho Pedro estava no processo de crescimento. Uma das coisas que eu vejo em Pedro, e eu tenho certeza que você já analisou a vida de Pedro, você também, aliás, se tem uma vida que é analisada profundamente é de Pedro, né? Não sei por quê. Por que será, João Paulo? Acho que é porque ele negou Jesus, né? Ele negou. Deu mais trabalho para Jesus. Nervosinho, bem atirado. Muito atirado. Eu não sei se ele tinha síndrome de cearense ou de baiano, mas ele era agitadão, nervosão. Ele era meio espigadão mesmo. Era Pedro, nosso irmão. Mas ele estava num processo de crescimento. Quase no final do ministério de Jesus, Jesus ainda disse para Pedro: quando você se converter,
confirma os teus irmãos que não se converteram ainda. É impressionante. Quase que no final dos 3 anos andando com Jesus, operando sinais em nome dele, no poder dele, ainda não eram convertidos de fato e de verdade, eram afetivos. Por isso que este amor afetivo, ele falha, ele não vai até o final. Quando mais se precisa dele, ele falha. Por isso que Jesus questiona Pedro 3 vezes, porque ele estava querendo ouvir de Pedro o amor ágape. Este amor, pronto, este amor, ele se entrega. Esse tipo de amor, ele se dá, e não espera receber nada em troca. Esse amor, esse aí, quem está fundamentado nele, não amam as suas próprias vidas. Então veja, que Pedro foi um indivíduo que Deus estava moldando. Ele subia alguns degraus, descia outros, e Jesus moldando Pedro, porque ele é concluidor de obras. E aqui nós encontramos o nosso irmãozinho Pedro, o quanto ele era ousado, mas não era perseverante na sua ousadia. Ele era ousado, mas não era perseverante. Entendeu? Ele era um tobogã. Subia e descia, subia e descia, subia e descia. Ousado, mas não perseverante. Não estou falando mal do nosso irmão. Estou analisando nele a minha e a sua vida. Muitas vezes somos ousados, mas não somos perseverantes. Não somos concluidores de obras. E isto é uma razão porque Jesus disse: perseverai, sede vigilantes, orai sem cessar. Isso significa perseverar, não seja altos e baixos. Deus nos quer como concluidores de obras. Então Pedro era ousado, mas não era perseverante. Quando você lê isso aqui em Mateus capítulo 14, no versículo aqui 22, eu vou ser bem rápido, tá? 22, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Oh, que momento, hein, glorioso! Em caindo a tarde, lá estava Jesus sozinho. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Sabe quanto que é um estádio? A metragem de um estádio? Os universitários. Um estádio correspondia a mais ou menos 180 metros. 180 metros. Eles estavam alguns estádios da terra, do Ancoradouro. E eles estavam no mar da Galileia. Açoitado pelas ondas estava o mar. O vento que vem do Monte Hermon, passando pelos montes ali. E quando eles chegam com muita força, com muita velocidade. O Monte Hermon está a 2.400 metros acima do mar, o Monte Hermon. E o mar da Galileia está a 200 e tantos metros abaixo do mar. Então você imagina, e em meio a todas aquelas colinas do Golã, de onde vem o Monte Hermon, os ventos vão passando, e quando chega no mar da Galileia, chega com muita força e chega assim rapidamente. É de uma hora para outra, o vento chega e começa a soprar, e as ondas começam a levantar. Pois foi exatamente isto que aconteceu, não é? Aconteceu. Então já estava sendo agitado aí pelo vento, que era contrário. Isso na quarta vigília da noite, lá para as 3 às 6 horas da manhã, não é? E Jesus foi ter com eles, andando por sobre as águas, o mar agitado, as ondas agitadas, o vento muito forte. E eles, ao ver-no andando sobre as águas, e eles pensaram o quê? Ficaram aterrados, amedrontados, e exclamaram: é um fantasma! É um fantasma! Porque rezava a lenda lá, eu já disse isso aqui, que quando o vento vinha muito forte, e as ondas eram levantadas, e a tempestade vinha, sempre apareciam esses vultos no mar. Era uma lenda.
entendeu? E todos acreditavam nessa lenda. Quando Jesus aparece, não dá para saber quem era, estava um pouco distante, o vento era forte, as ondas estavam grandes, estavam amedrontados. Aliás, quando a pessoa está com medo, ela vê vulto, né? Quando você está com medo, você não vê coisas, ouve, vê, é impressionante. Vê o que não é e ouve o que ninguém está falando, mas é o medo que faz isso. E aí quando olharam, viram aquele vulto, era Jesus andando por sobre as águas e gritaram: é um fantasma, é a lenda, é isso mesmo, agora nós sabemos, essa lenda é real. Mas Jesus imediatamente disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais, não precisam ficar amedrontados, sou eu. Pois é, aí entra a ousadia do nosso irmãozinho. Deixa eu perguntar aqui, quantos já leram esse texto, já meditaram nele? Você já meditou nele? Meditou mesmo assim, entrou profundo nele. Isso aqui é algo que tem que ser estudado. Tem que ser estudado. Jesus andando por sobre as águas, o mar agitado, certo? E eles acham que é um fantasma. Jesus: não tema, sou eu. E olha o que Pedro diz, o nosso irmãozinho ousado: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Meu irmão, a gente ouve isso aqui e diz: glórias a Deus, aleluia. Eu fico perguntando a mim mesmo, será que ele disse isso com o seu juízo perfeito? Será que Pedro analisou o que era isso? Veja bem, quando eu falo que ele era ousado, porque aqui era risco de vida. Deixa eu acompanhar aqui a nossa análise. Vamos supor, porque Satanás se apresenta até como anjo de luz. Vamos supor que Satanás se apresentasse andando sobre as águas. E eles: é um fantasma. E Satanás dissesse: não tema, sou eu. Sedento por destruir as vidas. Aí Pedro dizia: se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E Satanás dissesse: vem. Vem. Porque na verdade, o que Pedro estava fazendo aqui, era querendo uma prova de que era Jesus. Ele é muito doido, muito ousado. Ele não analisou bem a coisa, não. Porque se fosse Satanás, ele descia, afundava na hora e morria. Acabou Pedrinho. A baixa seria muito grande no colégio apostolado. Mas ele ousadamente diz: se és tu mesmo, então manda que eu vá contigo sobre as águas. Podia ser uma cilada. Você não estava vendo direito. Mas ele queria uma prova que era o Senhor. Só que ele não pensou no risco de vida. Está certo? Ele pensou: se é o Senhor, eu vou andar sobre as águas. Se não fosse? E se não fosse? Então veja o nível de ousadia de Pedro. Era ousado, mas não era perseverante. Na sua ousadia, correndo risco de vida, ele desce do barco. As ondas agitadas, o barquinho sacudindo para lá e para cá, o vento forte, e ele desce do barco, ousado. Se falar que Pedro não era ousado, eu vou discutir. Ele não era perseverante, mas ousado ele era. E ele desceu e começou a andar sobre as águas. Que maravilha! É Jesus mesmo. Você está entendendo? É Ele mesmo. Fixou nele e começou a andar sobre as águas. Isso é maravilhoso. Autoridade suprema sobre a própria natureza, contrariando tudo
o que os escritos científicos dizem quanto à lei da gravidade, andando sobre águas. Um Henri não andou. Esses dias, só para fazer um pequeno comentário, esses dias eu estava vendo um negócio de um tal mágico aí, andando sobre as águas. Será que ele andou mesmo? É mágica. Agora aqui não é mágica. Aqui não é ilusão não. Aqui Pedro desceu e andou, porque Jesus disse: vem. Ele ousadamente não analisou, poderia ser uma cilada, ele poderia morrer, entendeu? Mas ele não pensou nada disso. Ele queria uma comprovação de que era o Senhor, poderia não ser, e ele pereceria. Mas ele creu. Ele é ousado porque creu. Mas não era perseverante, porque ele foi andando, olhando para Jesus, maravilhado. E os outros, discípulos, olhando também, disseram: rapaz. Aí de repente o vento batia forte demais, e ele tira os olhos do Senhor e começa a olhar para a força do vento e das ondas, e começou a... Ele não era perseverante, ele não poderia tirar os olhos do Senhor. A fonte da sua fé era Jesus, o Cristo de Deus, que estava vindo ao encontro dele. Ele não poderia tirar os olhos do Senhor. Isso aqui é ensinado em todos os lugares, aonde você for. Tirou os olhos de Jesus, colocou os olhos na força do vento da existência, das ondas da existência, dessas circunstâncias adversas da existência, você vai começar a afundar. Porque quando você tira os olhos de Jesus, o medo toma conta da sua vida, e você vai ficar aterrorizado e vai começar a perecer, vai começar a afundar. Meu irmão, perseverança, o ato de ousadia é maravilhoso, mas tem que perseverar nele até o fim, tem que ser concluidor de obras, amém? Então Pedro era ousado, mas não foi perseverante. O vento, quer dizer, as circunstâncias externas, começou a tirar a visão dele para com Jesus Cristo. E Jesus é a fonte, é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a fonte de todos esses milagres, todos esses prodígios. É Jesus Cristo, ele é a fonte que nos sustenta o tempo todo. Por isso que nós temos que estar com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Mas a circunstância em volta, o vento muitas vezes fica muito agitado, as ondas começam a nos causar medo, e vai nos atingindo, a gente sente o poder desse vendaval, a gente sente as ondas procelosas, aquela tendência da percepção de que vou perecer. Você está me entendendo? Isso te traz medo. As circunstâncias em volta nos causam medo. Enquanto olhamos para Jesus, nós não temos medo. Olhe para os montes, de onde me virá o socorro? O perigo está nos montes, e eu vou passar pelo vale. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você coloca os olhos no Senhor, quando você faz menção do nome do Senhor, você se fortalece e atravessa o vale. Você atravessa o vale com vitória, sem medo. Mas se você estiver no vale e começar a olhar para os montes, e sabendo que os inimigos podem te atacar dentro do vale, o medo começa a tomar conta da sua vida, e a partir daí você fica paralisado e começa a submergir, você começa a afundar. Ainda bem que o Senhor não nos deixa e não nos desampara. Quando você está abatido, porque está olhando pelas circunstâncias que estão em seu redor, que está te causando pânico, você começa a afundar, você começa a perecer. Você fica frágil, fica débil e começa a afundar, porque o milagre de Deus sai daquela fonte, mas você
não está olhando para ela. Então você começa a perecer, e é nesta hora que a gente grita: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. E Jesus, que não nos desampara e não nos deixa, está perto, estende a mão e nos toma pela mão. E aí, com as mãos dele agarradas nas minhas, aí eu posso descansar, porque aí ele vai me levar para o lugar seguro. Foi isso que ele fez com Pedro. Mas depois ele disse: por que duvidaste, homem de pequena fé? Ousado, mas não perseverou. Tinha que perseverar na sua ousadia. Talvez a história hoje seria diferente. Jesus disse: vem. E Pedro foi e andou sobre as águas, foi ter com Jesus e voltou andando sobre as águas com Jesus até o barco, e o mar se acalmou. Essa seria a história maravilhosa, mas não é. Ele não foi perseverante e ele pereceu, quase que pereceu, se Jesus não o toma pela mão e o sustenta até o barco. Então veja que muitas vezes nós somos tal qual o nosso irmãozinho Pedro. Nós não somos concluidores de obra. Basta o vento soprar mais forte e de repente nós já mudamos a visão, tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar para o perigo iminente que está à nossa volta. Mas se nós estivermos olhando para Jesus, nós vamos atravessar em segurança. Amém, igreja? Pode dizer glória a Jesus? Esse nosso irmãozinho Pedro. Mas temos uma outra coisa com respeito também ao nosso irmãozinho Pedro. Tadinho, hoje é ele. Vê que Pedro, ousado, ele era muito ousado na ação. Muito ousado na ação. Mas, veja bem, muito ousado na ação, mas ante a reação, ele era frágil e não perseverante. Frágil e não perseverante. Aqui em Mateus ainda, no capítulo 26, a partir do verso 47, nós temos isso aqui narrado, que diz o seguinte: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas, porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, quem era? Pedrinho, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Ousado, Pedrinho. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Veja que um anjo só matou 180 mil, mas imagine 12 legiões de anjos. Como, pois, se cumpriria, Pedro, as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Aqui vemos a ousadia de Pedro. Se você voltar um pouquinho atrás, a partir ali aqui do versículo 32, não é? Quando Jesus, 31, quando Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, lá em Zacarias 13:7, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Ele estava falando: vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, mestre, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro disse: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei.
Ousado, não é não? Muito ousado. E olha que ele quase persevera nisso. Que eles chegaram e ele arrancou da sua adaga e foi não foi para decepar a orelha, foi para matar mesmo. E era o servo do sumo sacerdote Caifás, olha com que ele foi se meter. Mas Jesus logo acertou as coisas, pegou a orelha do homem, colocou no lugar, tudo certo. Mas o que fez Pedro depois disso? Vazou na braquiara. E todos os demais que disse: não vamos deixar o Senhor, o negócio nosso é morrer contigo e tal. Não, vazaram todos eles na braquiara, não sobrou ninguém. Ninguém. Ousado. Mas diante de uma reação, a ousadia acaba, e aquilo que ele disse que faria, não foi perseverante em fazer. Não foi perseverante em fazer. Agora, ele era ousado na disposição do corpo presente, mas no testemunho, ele não era perseverante, de jeito nenhum. Aí, se você ler aqui em Lucas capítulo de número 22, estamos conhecendo o nosso irmãozinho Pedro. Lucas capítulo de número 22, a partir do versículo de número 54. Olha aqui, que coisa tremenda. Então, prendendo-o, o levaram, introduziram na casa do sumo sacerdote Caifás. Pedro seguia de longe. Ele seguia para ver o fim das coisas. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou um lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Esse aqui estava com ele. Todos olharam para Pedro. Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou eu. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também esse que verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Aí Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E conjurava, dizendo: não conheço, não sei quem é esse homem e tal. Logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhes dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Aí ele, saindo, chorou amargamente. Era ousado na disposição de corpo presente, mas frágil para testemunhar. Ele não era perseverante no testemunho. E sabe por que isso? Porque ainda não era verdadeiramente convertido. Não era. E aí não perseverava. Ele tinha rompante, ele tinha desejo ardente, mas na hora de perseverar naquilo, ele não perseverava. Não era um concluidor de obras. Pedro não. Ele chegava até a ser ousado em esclarecer mistérios, mas frágil em testificar esse mistério, muito frágil. Mas ele era ousado, ele queria saber. Quando Jesus ressuscita, não é? E Maria chega e diz: olha, ele ressuscitou, ele falou comigo, o corpo dele não está mais lá, ele ressuscitou. Os dois, Pedro e João, saíram em disparada. Quem chegou primeiro? Quem ganhou a corrida? Quem ganhou a corrida? Eu estou perguntando. Quem ganhou a corrida? João. Era mais novo, mais cheio de vigor, porte atlético. Ganhou a corrida de Pedro. Só que João chegou e tchum! A ousadia de João foi até na porta.
Agora Pedro, que não testificava, entrou, já chegou e já, ousado ele, muito ousado, mas na hora de testificar, não era. Então isso nos leva a um ponto: não era convertida. É impressionante, né? Porque depois que eles ficaram no cenáculo, depois que Jesus ressuscitou, e disse para eles ficarem no cenáculo, aí veio sobre eles o Espírito Santo no Pentecostes. A partir dali, Pedro era ousado e perseverante. Ali ele perseverou diante do sinédrio. Não posso deixar de falar daquilo que tenho ouvido e visto. Ver se compete mais ouvir a voz do que a Deus. Não vamos deixar de falar. Era ousado, era perseverante, continuava ministrando, foi ministrando, ousado, até que foi morto, crucificado, de cabeça para baixo, mas continuou testificando do Senhor Jesus. Deu para você entender o que eu estou dizendo? Somente a pessoa convertida, e ela cheia do Espírito Santo de Deus, é que persevera. Ela se torna ousada, ela se torna intrépida, ela se torna perseverante, ela é concluidora de obras, ela vai até o final, Podem propor para ela ameaças de morte, mas ela não vai amar a sua vida, mesmo que tenha que morrer, ser fiel até a morte, ser fiel mesmo que tenha que morrer, e dar-te-ei a coroa da vida. E vou dizer para você, essa corrida aqui, só persevera nela quem está em Cristo Jesus e cheio do Espírito de Deus, porque aí ele é ousado, ele é intrépido, mas ele é perseverante, e ele vai até o final, tipo o apóstolo Paulo, que chegou a dizer: olha, não ando em busca de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, desde que eu cumpra o meu ministério cabalmente até o final. E ele foi até o final, e ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça está me esperando, não somente para mim, mas para todos aqueles que forem concluidores de obras, perseverantes. Então, para perseverar, eu tenho que ter a minha conversão, e tenho que ter meu cálice, o meu cântaro cheio do Espírito Santo de Deus, para que eu seja perseverante. Do contrário, eu posso ser ousado em muitas coisas, mas não vou testificar, vou tirar os olhos do Senhor, posso ser tragado por tudo que está ao meu redor. Mas o Senhor, que já concluiu esta obra, Ele começou esta boa obra em mim e ti, e Ele vai concluir esta obra na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé.